Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo fluindo. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a Matrix. Eu vou responder aqui, tirar uma dúvida de uma pessoa que me chamou no particular, querendo saber mais sobre a Matrix, o que é a Matrix. Então eu vou falar um pouco sobre isso e vou fazer uma sequência de vídeos explicando um pouco sobre como sair da Matrix e por que ficamos aprisionados. Então, de repente, a partir daí nós vamos percebendo se nós estamos vivendo na Matrix, se estamos aprisionados nelas ou não, de repente nós não sabemos. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, ok? Bom, antes de ir direto ao ponto, ao assunto, antes de tudo, vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, deixe também os seus comentários, que eu sempre respondo, né? Eu terei o prazer de interagir aqui com vocês, então você pode deixar os seus comentários e também fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, deixar alguma dica também sobre próximos vídeos, ok? Vou deixar também para que você cheque na descrição do vídeo sobre os meus cursos, Você é Magnífica, e também o curso de formação de terapeuta e futuramente muitos outros cursos, para você se nutrir aqui nessa fonte. Lembrando que um dos meus propósitos, meus objetivos aqui é construir o paraíso aqui na Terra. E o que seria isso? Construir um lugar seguro dentro de nós. Essa é uma das formas da gente sair da Matrix. Eu venho falando desse assunto aqui bastante. Esse lugar seguro dentro de nós. Alguns de vocês talvez ainda não tenham entendido sobre isso, então essa pergunta ou essa dúvida veio bem a calhar, porque esse é um dos temas que já estavam aqui descritos. Eu tenho uma sequência de temas que são escolhidos e às vezes não por mim, então bem interessante esse assunto. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, não existem coincidências. As coisas são ondas que se procuram, que se encontram e que trocam energias. Então, eu estou bem interessada nesse tema, então vamos lá. Bom, o que seria exatamente a Matrix? Para quem não sabe o que é a Matrix, será que você está vivendo na Matrix ou está aprisionado na Matrix? Existem alguns autores que falam bastante, eu já vou logo começando aqui com uma frase que é bem conhecida do professor Hélio Couto. Ele diz, imagine como seria você viver no mundo, mas não ser do mundo. Então, essa é uma das formas da gente entender um pouco o que seria a Matrix. A Matrix é um sistema de crenças invisíveis. É um sistema de crenças limitantes. E o que seriam isso? Um sistema de crenças que nos limitam, que governam a nossa vida. Então, se nós formos analisar um pouquinho a nossa vida, nós vivemos em um sistema. Essas crenças, como eu já falei em vários vídeos anteriores aqui, se você quiser saber um pouco sobre esse assunto das crenças limitantes, você pode voltar lá e assistir os vídeos anteriores. Mas aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa questão da Matrix, que não tem como a gente falar da Matrix sem falar das crenças, porque se a Matrix é um sistema de crenças, coisas que nós acreditamos ser verdade, e esse sistema acaba por manipular as nossas vidas, fazendo com que a gente, de forma inconsciente, essa manipulação ela acontece de forma que nós nem sequer percebemos essa manipulação, porque é uma manipulação invisível, que acaba nos colocando num lugar de condicionamentos sociais, condicionamentos familiares, condicionamentos de várias ordens e padrões mentais que influenciam as nossas vidas. Essas influências, elas são externas. Essas influências nós poderíamos aqui analisar toda forma de manipulação nas nossas vidas, tudo aquilo que você se percebe num lugar onde te oferecem determinadas formas e padrões e você se percebe aprisionado nessas formas, nesses padrões. E aí você diria, mas qual é a causa? O que acaba acontecendo quando a gente fica aprisionado nesses padrões, nesses condicionamentos? O que isso pode causar? O que isso causa?
isso nos impede de desenvolver o nosso potencial máximo. Então, nós ficamos aprisionados um sistema invisível, onde nós começamos a acreditar nas nossas limitações, na nossa incapacidade. Se a gente for analisar no geral, quantos de nós ficamos aprisionados nos medos, nas influências que nos limitam, nessa falta de desejo de criar mais, de transformar coisas impossíveis em coisas possíveis, porque nós sabemos que não existe o impossível. Então, né, na verdade, esse sistema de manipulação e de aprisionamento, ele realmente nos deixa presos numa ilusão. Essa ilusão faz com que a gente fique cada vez mais numa cápsula, encapsulados, acreditando cada vez mais nos medos, nessa ilusão da morte, e muitos de nós ficamos aprisionados nessa questão, nessa referência, nessa energia da morte, às vezes uma vida inteira, que na verdade, se fosse um medo, para que a gente tivesse o medo do sofrimento, ou o medo de não sentir dor, ou o medo de algumas coisas que nos trariam algum desconforto, no momento específico que nós tivéssemos que deixar a matéria, esse medo teria até uma resposta que seria de forma consciente. Só que não é esse medo, nós somos manipulados de uma forma a ter o medo da morte, às vezes ao longo da nossa caminhada, da nossa vida toda. E eu posso dizer aqui para vocês que convivi e lido bastante com pessoas que têm muito medo, ao longo da vida, sofrem uma vida com medo da morte. Então, isso é uma das formas, isso é um padrão para que a gente fique nos padrões que limitam a gente, aprisionados nessa manipulação, sem que percebamos. E ficamos presos de que forma? Qual é a maneira que nós ficamos presos? Nós ficamos presos nessa ilusão através de uma vibração. Esses manipuladores, eles são invisíveis, porque, entendam vocês, uma vez que nós estamos habitando um corpo físico, momentaneamente habitando um corpo físico, eu falo sempre aqui para vocês nos vídeos, o espírito é energia. O espírito é energia. A energia, ela não acaba nunca. Então, você deixa um corpo e você anima outro. Você deixa um corpo e você anima outro. Isso não é uma questão mais que eu tenha que levar para um lado de religião, se é verdade, se não é verdade. Isso é um fato de uma forma que, a partir do momento que você acredita ser uma centelha divina, você não precisa mais duvidar disso, porque existe uma centelha em você latente que vai fazer com que você, em algum momento, sinta que isso faz parte, que você faz parte de algo grandioso, gigantesco. E esse é um dos pontos interessantes para você começar a colocar um pé ali para fora desse sistema de manipulação invisível, quando você começa a se perceber muito mais poderoso e poderosa enquanto ser espiritual. E aí você começa a perder um pouco de força nesse sistema de manipulação, nessa vibração no qual você está aprisionado. A gente não tem muito esse entendimento, porque quando eu de repente me percebo aqui, habitando esse corpo físico, e este corpo físico, ele tem necessidades do corpo físico, e então eu passo a ser escravo apenas desse corpo, e você olha em volta e você percebe o tempo todo esse jogo de manipulação, dizendo, se você pensa de um jeito, você faz parte de um determinado grupo. Se você pensa ou se veste ou age de uma outra forma, você faz parte de outro determinado grupo. Se você pensa, se veste ou se comporta de uma outra forma, você faz parte de um outro determinado grupo. Então, você está seguindo padrões. Então, você está vivendo num piloto automático, onde muitas vezes nem sequer questionamos. Vou dar aqui para vocês um exemplo de o que exatamente é viver na Matrix. Vou dar um exemplo. Momentaneamente, nós animamos esse corpo, estamos vivendo em sociedade, e de repente você
percebe tendo que escolher entre uma coisa e outra, entre um grupo e outro, entre se uma coisa é certa ou é errada. E aí você começa percebendo uma forma muito forte de você perceber o que é a Matrix, a TV. Quando você liga a sua TV, você vai perceber lá o tempo todo esse jogo de manipulação. Você começa a ser induzido a determinadas coisas. E aí você começa, muitos de nós nem sequer questionamos, mas estamos lá aprisionados, sentindo vontades e desejos e querendo determinadas coisas que aparecem ali para nós naquela telinha o tempo todo. E hoje ainda tem uma forma muito mais interessante, que nós não precisamos mais ligar a TV. Isso já está nas nossas mãos o tempo todo, que é aqui, né? O nosso aparelhinho nosso de cada dia, que nós podemos usar a qualquer momento e sacar aqui todo tipo de informação e de informação e de assunto que nós podemos nutrir a nossa essência. Então, um ponto importante aqui, a mente, ela não é só uma parte do cérebro. A nossa mente, ela não é só uma parte que dá vida aos pensamentos. A nossa mente é muito mais que isso. As nossas ideias, as ideias que são colocadas na nossa mente o tempo todo, se você analisar um pouquinho isso aqui que a gente está falando, você vai perceber que as ideias que são colocadas na sua mente muitas vezes não são suas, mas aí você dorme e acorda se nutrindo ou colocando em prática essas ideias, ou vivendo essas ideias, esses padrões, e vivendo nesse piloto automático o tempo todo. Então, essa é a Matrix. E então, no próximo vídeo, nós vamos começar a falar, então, como fazer para que a gente saia da Matrix. Existem muitas formas que nós vamos dar passos aqui, e uma das formas da gente começar a sair da Matrix é a gente desprogramar as nossas crenças. Essas crenças que nos fazem acreditar, ser, gostar de determinados grupos, determinadas formas, e às vezes até mesmo não questionar. Então, essa é uma das formas de aprisionamento nesse sistema de crenças que nos limitam e que nos impedem de sair desse padrão vibratório desses manipuladores invisíveis, no qual nós ficamos aprisionados ao longo da nossa existência. E eu não diria aqui só de uma vida, de muitos e muitos séculos, nós estamos repetindo padrões, e então chega um momento que a gente começa a acordar e despertar e fazer escolhas com a essência, porque só escolhas com a essência que vai fazer com que a gente comece a despertar para um outro nível de consciência, ok, meus amores? Então, a gente dá continuidade no próximo vídeo. Não se esqueça aqui de se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar aqui também para você assistir o próximo vídeo com mais informação sobre as crenças que limitam a gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça também de checar na descrição aqui do vídeo sobre os cursos Você é Magnífica e o curso também de formação de terapeutas. E até o próximo vídeo. Gratidão por você ter assistido até o final. E não se esqueça de assistir a sequência desses vídeos que eu colocarei aqui para que você perceba se você está ou não aprisionado na Matrix e como sair dela. Um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo, se a poderosa presença que prepara o meu caminho, antes de todas as minhas ações assim permitir, eu estarei aqui com certeza amanhã. Gratidão.